Graça e paz, uma saudação a todos que estão aqui na igreja, a vocês que estão em casa. E a gente tem conversado aqui com algumas pessoas e a gente tem percebido que esse espaço, nesse momento que a gente faz o culto aqui na igreja, é um espaço que é muito seguro e próprio para estarmos aqui hoje, né? Então, que você que está em casa se sentisse confortável com isso, esteja conosco aqui aos domingos. Fazemos nosso culto às 9 da manhã, começando, às 9, e a gente tem então essa possibilidade de ter bastante espaço, de ter um bom distanciamento, de não ter nenhuma complicação e fazer isso de modo bem seguro, não é? Enquanto isso, a gente vai fazendo assim e fazendo as nossas transmissões aqui aos irmãos e irmãs da igreja. E o Senhor tem nos dado esse privilégio a cada dia, né? O privilégio de estar de volta à nossa casa, né? De estar em nossa igreja, e o privilégio de continuar chegando à casa de cada irmão, de cada irmã. E uma outra possibilidade melhor ainda, né? Porque a gente consegue ir em outros lugares, né? Nossos irmãos e irmãs em Juiz de Fora, em São Paulo, no Rio de Janeiro, alguns amigos que estão lá nos assistindo também. Fora do país, algumas pessoas que conhecemos, que nos veem também, em Portugal, por exemplo. Então, tem sido um espaço muito importante para nós. A gente precisa aprender que nos momentos de crise, a gente tem que tirar as lições que isso nos traz, né? O povo de Israel, o deserto foi um espaço de aprendizado. E esse momento também da pandemia está nos fazendo também crescer. E ter aprendizado com isso, com essa situação, com esse momento. E Deus, quando a gente está caminhando com Deus, quando a gente está caminhando com sinceridade diante de Deus, não há nenhum problema, nenhuma dificuldade que nos impeça. Ao contrário, as dificuldades e os problemas nos ensinam, né? Nos fazem crescer na presença de Deus. Bom, como todos sabem, nós estamos fazendo uma jornada pelo reino de Deus, né? Essa é uma série que a gente tem trabalhado há um bom tempo, há 3 meses no mínimo. E hoje a gente vai trabalhar um pouco mais disso, pegando aqueles elementos que são essenciais que Jesus trabalhou junto aos seus discípulos, junto às pessoas. Nós queremos começar o culto hoje com a leitura do texto de Êxodo, capítulo 22. Êxodo capítulo 22, a partir do versículo 20. Êxodo 22, a partir do versículo 20. A teologia bíblica nos ensina que, se a gente quer conhecer bem qual é o centro de toda a Bíblia, qual é a chave de leitura para todo o texto da Bíblia, a gente precisa entender o livro do Êxodo, né? O Êxodo, que tem esse nome porque, na sua essência, ele fala de uma saída, a saída do povo de uma condição de escravidão para uma condição de livre, de liberto diante de Deus. Esse caminho de saída da escravidão para a liberdade, que, como eu disse antes, passava pelo deserto, trouxe alguns aprendizados. E Êxodo capítulo 22, a partir do versículo 20, traz alguns ensinamentos que são importantes para esse povo que está caminhando, que está saindo rumo à busca da sua liberdade. Diz assim o texto: quem sacrificar aos deuses, e não somente ao Senhor, será destruído. Não afligirás ao forasteiro, ao estrangeiro, nem oprimirás, pois, aquele que vem de fora, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo afligir e eles clamarem a mim, eu os ouvirei o clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares um penhor e sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol. Até aqui. Bom, o texto
é um texto de lei, é um texto que está nesse início da aliança, do contrato da aliança, da lei. E ele fala talvez de forma meio dura, mas é o Senhor ensinando o modo de viver a partir de um caminho para a liberdade. E esse modo de viver a partir desse caminho para a liberdade implica que haja uma relação muito especial entre nós e Deus, quando ele diz: não sacrificarás outros deuses, porque só o Senhor é o teu Senhor, e nós e o nosso irmão, quando ele diz: não afligirás ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Então tem uma mensagem muito especial, importante nesse texto, que vai nos ligar ao texto que vamos estudar hoje, que é o livro de Mateus, capítulo 22. Mas enquanto isso, o que nós trazemos à luz a partir desse texto, que no culto de hoje, é para pensarmos que em Deus e nesse caminho que o Senhor nos coloca a partir do Êxodo, é um caminho que nos faz buscar a liberdade, a libertação em Cristo. E essa libertação, ela está vinculada sempre àquilo que Cristo nos ensinou, àquilo que Ele falou conosco e àquilo que Ele nos deu como exemplo. Nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, precisamos aprender a caminhar este caminho, não é? A trilhar este caminho. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que a gente tem essa possibilidade. Graças a Deus que a gente está aqui nessa manhã, não é? Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus que nos instrui, que nos orienta. E nós temos a possibilidade, então, de hoje, ainda hoje, ouvir a voz de Deus em nosso coração. Vamos ter um momento de oração, colocando a nossa vida diante de Deus. Deus amado, nós nos colocamos na Tua presença. Clamamos para que nesta manhã, nesta noite, sejamos visitados pela presença do Teu Espírito Santo. Que neste momento e qualquer outro momento que formos assistidos neste culto, o Teu Espírito Santo possa agir na vida, no coração, derramando a Tua graça, a Tua bênção em nossas vidas. Que possamos, ó Deus amado, neste momento, sermos conduzidos pela Tua graça, pelo Teu querer, pela Tua palavra. Abençoa-nos, conduza-nos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convidar então nossos irmãos do louvor. Vamos louvar a Deus com alegria. Nós possamos nesse momento louvar, adorar ao nosso Deus, agradecê-lo pela sua presença e expressar toda a nossa confiança no Senhor, porque grande é o Senhor. Senhor, e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Vamos buscar ao Senhor, Ele que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós queremos o Senhor, queremos buscar ao Senhor. Senhor, eu te quero, eu te busco. Toda hora eu espero pelo Senhor. Eu busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Ser-te eu quero mais. Eu te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais.
Senhor, te louvamos por tudo, te exaltamos, te queremos louvar o Senhor a cada dia mais. Eu te agradeço por esse momento, entregue esse momento ao Senhor e que seja tudo sempre para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ofertar ao Senhor. Você que está aqui no culto, você pode ofertar ao Senhor, e você que está em casa, nunca se esqueça de estar contribuindo com a obra do Senhor, com a casa do Senhor. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém, Senhor. Senhor, te agradecemos por essas ofertas, porque o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem estado conosco. Te peço que o Senhor esteja abençoando aquelas vidas, ó Pai, que no momento não podem contribuir. Eu te peço que o Senhor esteja dando condições a cada dia, e que, ó Deus, esse dinheiro seja sempre para honrar e glorificar o teu nome, para uso da tua obra, para estar cumprindo a tua obra, sempre o teu chamado. Te louvamos e te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quando a gente tem essa oportunidade de expressar nossa generosidade, daquilo que Deus tem feito por nós, da sua graça, do seu amor, da sua presença constante. Eu disse para vocês no início que a gente está com a presença do Natan aqui. Quantos meses que ele tem? 2 meses, mas já parece que tem 1 ano. Natan, filho da Thalita, netinho da Dilane. E a gente vai fazer aqui uma oração com ele, apresentando ele a Deus. Pode vir também, Dilane. Elson, eu queria te pedir um favor. Pode pegar o álcool lá, por favor, para mim? O álcool. Bom, Natan com seus 2 meses já ri para todo mundo, né? E a gente, com alegria, vai fazer essa oração, consagrando ele ao Senhor. Daqui uns dias ele vai ser batizado, né?
Vamos orar então. Agradecemos, Senhor, pela vida do Natan. Agradecemos pela graça do Senhor expressa na sua vida, no seu sorriso, na sua vida tão pequena que expressa já o seu amor, a sua presença. Abençoe a Thalita, sua mãe, seu pai. Abençoe seus avós, seus tios. Que essa casa seja agraciada sempre com a alegria desta criança e que o Senhor a faça crescer na sua presença, a faça crescer em sabedoria e graça diante do Senhor. Amém. Deus abençoe. Que Natan seja um menino abençoado por Deus, guiado por Deus, guardado por Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá vontade de apertar, mas não pode, né? Amém. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Como a criança, né, muda a rotina da vida, da casa, mas muda também a alegria, né? Não é verdade? Isso é. Por isso que a palavra vai dizer lá em Isaías, né, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, não é? E essa mensagem era uma mensagem de extrema alegria e ela continua sendo na nossa vida, não é? Bom, como eu disse no início, nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 22, pensando um pouco aí nessa jornada que fazemos pelo reino de Deus, né? Então abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22, vamos ler a partir do verso 34. Do 34 até o 40. É um texto que nós lidamos com ele sempre, né? E a gente já sabe até de cor. E o texto diz assim, fala do grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vou repetir: destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que nesse momento ela fale ao nosso coração conforme a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Bom, a gente tem caminhado nessa jornada pelo reino de Deus, temos percebido que a ação de Jesus como anunciador de um evangelho, de uma boa notícia, de uma nova vida para a presença de Deus, ela, em muitos momentos, ela vai entrar na contramão de uma outra regra, de uma outra lógica, que é a regra e a lógica da religião, não é? Enquanto Jesus fala em nome de Deus, trazendo possibilidades de enxergar a vida com um novo olhar, uma nova possibilidade, livre das amarras, livre das situações que nos prendem diante das coisas e da vida. A religião, ela faz um outro papel, que é às vezes colocar em cima das pessoas um peso para que elas ficassem presas ou submissas a uma regra, a uma lei, a uma condição.
Muitas das vezes parece então que Jesus anuncia uma proposta que vai na contramão de um sistema que na época de Jesus, o sistema religioso, era um sistema vinculado ao sistema do Estado, não é? E quando Jesus fala sobre, aqui nesse texto, um resumo dos mandamentos e da lei, quando os fariseus vêm até ele perguntando, olha, como é então, fala qual que é o grande mandamento da lei. Mandamento não é aqui, não está ligado aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram os primeiros mandamentos, e depois disso eles foram sendo ampliados, acrescidos, como é também a nossa lei, não é? Nossa Constituição, né? O Luiz está aqui, que entende um pouquinho dela, né? Vão se acrescentando leis. E mandamentos na religião judaica, principalmente, eram 613 leis que as pessoas teriam que observar rigorosamente para que elas pudessem, então, caminhar de acordo com os preceitos daquela religião. E Jesus, então, o tempo todo no reino de Deus vem ensinando que a vida é mais importante do que as leis, que a vida é mais importante do que os mandamentos, embora Jesus não negue que os mandamentos sejam importantes, que as leis sejam importantes. Em um determinado momento ele vai dizer, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Mas na sua compreensão de que a lei, ela precisa servir ao objetivo de ajudar as pessoas, de facilitar a vida das pessoas, não é verdade? Então, na época de Jesus, era muito difícil estabelecer uma visão muito clara, muito bem definida, de qual era o centro da religião. O que era mais importante na religião? Às vezes a gente tem essa dificuldade hoje, não é? Não é verdade? Às vezes a gente tem essa dificuldade até hoje de estabelecer na nossa caminhada de fé, na nossa visão do que significa servir a Deus dentro de uma religião, de entender qual que é o centro, qual que é o ponto central, qual que é a coluna, o alicerce que sustenta tudo isso que a gente vive na nossa fé. Se hoje é difícil, imagine naquela época, com os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios. Como eu disse domingo passado, havia essas quatro vertentes de interpretação da religião, e cada um puxando para o seu caminho, para o seu espaço. E o que Jesus faz então, a partir dessa dificuldade de se estabelecer uma visão clara de qual era o centro da religião, de qual que era a coisa mais importante na religião, ele vai, então, estabelece aquilo que é o ponto fundamental. Essa dúvida que os escribas trazem até Jesus, colocando, olha, o que é mais importante, então? Verso 36. Qual é o grande mandamento da lei? Ele está querendo, olha, como que se orienta, então, essas 613 leis que nós temos? Esses 613 mandamentos que nos ensinam vários caminhos para servir a Deus de forma correta. Está dizendo, qual que é, diante dessa rede de proibições que nós temos, o que é mais importante? Diante dessa questão tão complicada, Jesus, ele chega a uma conclusão de que aquilo que é mais importante, aquilo que é mais incisivo, e aquilo que vai dar mais sentido às outras coisas todas, é a compreensão de que, diante disso, a gente precisa viver duas verdades. Uma delas é colocar Deus acima de todas as coisas. E ele vai dizer, amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a segunda que ele diz, semelhante a este, né, tão importante quanto este, é amar ao seu próximo como a você mesmo. O que Jesus faz é resgatar a essência da lei, lá em Êxodo 22, de 20 a 36, de 20 a 36 que nós lemos, 20 a 26, que nós lemos no início do culto hoje. Êxodo 22, de 20 a 26, quando Jesus faz uma interpretação desse texto, mostrando então que a essência do cristianismo
que a essência dessa moral, desse modo que devemos agir diante de Deus, ela precisa passar por esses dois caminhos, que é colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida e ao mesmo tempo colocar a pessoa também e na nossa vida como se fosse nós mesmos. Aqui tem um conceito fundamental, uma essência que é essencial também para os nossos dias hoje, que é a empatia. Empatia é diferente de simpatia, não é? O que é a simpatia? Simpatia é quando eu, com o meu jeito de ser, com minha habilidade, com meu modo de falar, com meu modo de agir, eu provoco nas pessoas uma atração, um interesse, uma atenção especial a mim. Isso é simpatia, né? É a partir das minhas atitudes, das minhas ações, do meu modo de ser, de falar, de agir, provocar atenção nas outras pessoas. Agora, o que Jesus propõe é que nós criemos e possamos desenvolver em nós a empatia. Empatia é o inverso. É eu olhar para a pessoa e me interessar por ela sem que ela faça nada em troca por mim. Por isso que quando ele coloca amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, ele está dizendo, resgatar esse valor essencial da empatia. Isso está talvez lá no miolo, no centro do que significa ser cristão que busca a Deus. Jesus lança então luz no caminho de cada pessoa, de cada um de nós, e essa luz que Jesus lança no nosso caminho é para que nós possamos entender qual é a maneira correta que se comportam os filhos de Deus. Os filhos de Deus se comportam diante de duas condições: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a você mesmo. E aí surge a outra pergunta diante dessa questão que Jesus coloca. A primeira é: como eu posso amar a Deus? Como eu posso expressar a Deus este sentimento que para nós, na nossa estrutura de pensamento, o amor, ele está muito associado a um gesto talvez muito físico, não é? É verdade? Se eu amo meu filho, eu trago ele para perto de mim, abraço, beijo, não é? Se eu amo a minha esposa, se eu amo o meu amigo, não é? Está muito relacionado então a essa condição que a gente desenvolve, que está muito próxima de coisas palpáveis. Mas como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? A quem eu somente sinto, né? Quem eu não posso tocar. Essa marca, então, dessa proposta que Jesus coloca de amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, está muito ligado àquilo que nós praticamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivenciamos na nossa experiência de fé. Amar a Deus é uma experiência de fé, é uma atitude de fé, que faz com que, ao amar a Deus, eu me coloco diante dele, dizendo: Senhor, eu quero fazer aquilo que é a sua vontade, eu quero fazer aquilo que me coloca então em condição de testemunhar que o Senhor é o meu Deus, que estou na tua presença. E como que eu vou fazer isso? E Jesus vai dar a outra resposta. Como que eu testemunho que eu amo a Deus? Quando eu consigo amar ao meu irmão como a mim mesmo. Agora, tem um problema, tem gente que não ama a si mesmo, né? Não é verdade? E tem uma amiga, Natalina, esposa do pastor, amigo nosso, foram meus pastores, né? E ela dizia isso há
há tempos atrás, que ela dizia assim: a pessoa que não ama a si mesma, ela não pode amar ao próximo. Eu só posso amar uma outra pessoa se eu consigo amar a mim mesmo. E aí a gente começa a perceber que existem situações muito complicadas nesse caminho. Porque tem pessoas que elas se dedicam tanto ao outro, tanto a amar o outro, que elas acabam esquecendo de si mesmas. E a Natalina dizia lá assim: está pecando, não é? Porque se você ama o outro mais do que a você mesmo, também você está errado. O que Jesus propõe então é que esse sentimento de empatia, tão essencial para os nossos dias, precisa ser resgatado daqueles e aquelas que se dizem cristãos, que se dizem filhos de Deus. Resgatar o sentimento de empatia é resgatar esse sentimento de me importar, mesmo que o outro não se importe. É resgatar o sentimento de compreender a situação daqueles que estão próximos a nós. Esse é o grande diferencial do cristianismo. É o grande diferencial, porque se a gente lê o texto e o que Jesus está combatendo o tempo todo é uma religião judaica que se preocupava somente com o seu povo, a sua condição, aqueles que eram eleitos. E ao se preocupar somente com o seu povo, com a sua condição, se preocupavam somente também em seguir as restrições impostas por aquele modo de servir a Deus. E é lógico que as restrições que eram impostas, às vezes ficavam difíceis de serem cumpridas, de serem levadas adiante. É por isso que eu acho que o cristianismo perde muito da sua essência quando ele começa a construir dentro da sua estrutura, dentro do seu modo de pensar a fé, restrições. Vão se criando doutrinas, vão se criando regras, vão se criando fórmulas para facilitar, entre aspas, a aproximação daquela pessoa para com Deus. Vou dar exemplos que a gente já conhece bastante. Há vertentes do cristianismo que vão dizer que você precisa, como cidadão, como cristão, andar somente com roupas de manga comprida, calça comprida, as mulheres só podem usar saia, não podem fazer maquiagem, e vão criando uma série de restrições. Há outros que são menos contundentes nesta exposição de doutrinas e de regras, mas vão colocando julgo sobre a vida das pessoas. O que Jesus está fazendo o tempo todo é tirar toda a carga de cima das pessoas, que imponha uma condição para que elas vivam a sua fé e seu modo de servir a Deus de maneira feliz e digna. Tanto que o Êxodo, lá no Antigo Testamento, tão distante de nós, ainda vai falar: olha, não adianta você servir a Deus e menosprezar aqueles que mais necessitam na comunidade, não é? E aqui ele usa 3 categorias no Êxodo: o estrangeiro, o órfão e a viúva. O estrangeiro era aquele que, por situação de guerra ou conflito ou alguma praga, ele perdia o seu status de cidadão de um local e migrava para outro lugar. Ao migrar para outro lugar, esse cara era um estrangeiro, era o cara de fora, era o sujeito que não tinha vínculos familiares ou consanguíneos com aquela comunidade. E ele era deixado de lado. Deixado de lado dos momentos da religião, da fé, deixado de lado nos momentos da festa. O órfão e a viúva também eram aqueles que perdiam, ou por guerra ou por algum acidente, o pai e a mulher. Perdia o marido. E era interessante, né? O órfão era aquele que não tinha pai. Ele poderia ter mãe, mas se ele não tivesse pai, ele era órfão, né? Tudo está vinculado então na figura do homem, nessa figura patriarcal.
E o que o Êxodo vai dizer a partir de um mandamento de Deus para aquelas pessoas era: ó, não adianta dizer que me ama se você não consegue expressar empatia por aqueles que são rejeitados no meio da sociedade. E lá em casa, às vezes a gente faz isso com os filhos, né? E na educação de filhos, a gente tem um problema, né, Luiz? Não é, Elcio? Não é, Edilane? Não é, Luci? A gente tem um problema. Você tem que falar a mesma coisa todo dia. Eu acho que enquanto eles estão morando dentro de casa, a gente continua falando. Eu tenho uma filha de 14 e um filho de 10. Eu tenho 14 anos que todo dia eu falo: já tomou banho? Já comeu? Já foi fazer? Já... Tira isso daqui, põe ali, né? Não é verdade? Então é uma rotina, e educar é uma arte, né? Educar é uma arte constante de falar, de repetir, de ensinar. E em alguns momentos, quando eles dizem para a gente: nós amamos, aí a gente diz assim: olha, amar não é só beijar e abraçar, né? Amar é demonstrar com ações, com atitudes. Isso faz parte desse ensinamento. Isso faz parte dessa amostra de que a nossa responsabilidade com esta ação, ela não pode ser romantizada, porque a gente vê na televisão, o sujeito ajoelha, né? Pega na mão da moça, fala: eu te amo, né? É muito mais do que isso, é no dia a dia, na vivência. E Deus está falando em Êxodo com o povo, Jesus está falando em Mateus também com aqueles escribas e fariseus, a mesma coisa. Não dá para dizer que ama a Deus se a gente não consegue sentir empatia. Há poucos dias eu vi na rede social uma foto de uma mulher na frente de uma vitrine lá em Nova York, naquela rua movimentada, eu não sei o nome, né? Chique lá, uma loja de grife muito cara, e ela assim, uma outra pessoa tirando a foto, ela cheio de sacolas na mão, com bolsa, e tinha um sujeito deitado na calçada, bem do lado, né? No frio, né? E aí a foto diz assim: esse é um retrato do que a gente vive hoje, né? De que as pessoas, elas estão focadas no mundo delas, elas não se importam com o que está acontecendo à sua volta, ao seu lado. E o texto está dizendo isso. Não dá para dizer que ama a Deus sobre todas as coisas se a gente não consegue vincular a este primeiro mandamento o segundo mandamento, que é amar o seu próximo como a você mesmo. Aqui então, Jesus está falando de dois modos de viver a fé. Um modo que é vertical, que é a nossa relação com Deus, que ela precisa ser constante, que ela precisa ser direcionada, que ela precisa o tempo todo desta relação, desta busca. E essa busca é uma busca livre do peso e dos penduricalhos que são colocados pela religião ao nosso meio. Ela precisa ser livre. A outra forma de viver a fé é o modo horizontal, é o que está acontecendo em volta de mim, né? O que está acontecendo ao meu lado, o que está acontecendo perto de onde eu vivo, de onde eu estabeleço as minhas relações, a minha vida. Então, se a gente pode tirar uma lição desse texto que Jesus vai trazer e demonstrando a partir dessa conversa que ele tem com aquelas pessoas, é que, de uma forma geral, é muito fácil demonstrar a Deus o quanto nós o amamos. De uma forma geral, é muito fácil servir a Deus. Basta demonstrar a essência da nossa vida, desse cristianismo que fala de uma moral que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada de fé, mas isso tudo então envolto por um sentimento de empatia. E se tem uma lição especial que a gente pode tirar desse texto é que eu só posso me relacionar muito bem com Deus e muito bem com o meu próximo se eu tenho um bom relacionamento comigo mesmo.
Então, se as coisas estão bem aqui, se as coisas estão indo bem na minha vida, se as coisas estão bem equilibradas dentro de mim, por mais que é lógico, nós temos dificuldades, nós temos ansiedades, situações que vão produzindo dentro de nós conflitos, e qualquer ser humano está exposto a isso, né? Eu não estou livre disso. Há momentos que eu estou carregado de ansiedade, de conflitos, há momentos que eu fico sem dormir à noite. Isso é comum. Mas o que a gente não pode deixar é que isso vire uma regra na nossa vida. A gente precisa amar a si mesmo. A gente precisa desenvolver esse sentimento de valorização do que nós somos diante de Deus. E quando a gente faz isso, nós construímos força para lidar com as adversidades, com as ansiedades, com os problemas que advêm na nossa vida. Quando a gente faz isso, nós subimos um degrau a mais, que é buscar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, aí sim, como eu consigo amar a mim mesmo. Então, nesse caminho, nessa jornada que Jesus vai traçando na busca do reino de Deus, é essencial então que o resumo dos mandamentos que a palavra de Deus coloca diante de nós seja pautado por isso que é essencial. Os fariseus provocaram a Jesus nesse sentido e tiveram a resposta, né? O essencial é isso. O essencial é que a nossa vida seja entregue a Deus de modo tão especial que Deus se reflita também a partir das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que nós somos. Amém? Graças a Deus por isso. Então, que a palavra de Deus nessa noite faça então o seu trabalho de nos enriquecer com a sua presença, com a sua graça, com a sua grandeza, com a sua virtude, em nome de Jesus. Amém? Olha só um recado para a gente aqui finalizar. No próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês, seria nosso domingo de ceia. Mas eu estarei em viagem e aí nós vamos transferir então a ceia para o segundo domingo, tá bom? Então aí em casa todo mundo guarde isso aí. No segundo domingo de novembro, nós estaremos fazendo a nossa ceia aqui na igreja, como fizemos no domingo, na ceia anterior. Tudo bem separado, bem higienizado, o pão separado num copinho individual, o cálice num copo individual, tudo bem organizado para que nós cumpramos à risca as regras, né? Então, no segundo domingo, teremos a nossa ceia. O que vai acontecer então no primeiro domingo? No primeiro domingo, eu estarei viajando e vou fazer o culto de lá, de onde eu estarei, tá bom? E aí eu acho que fica melhor assim, né? Então nós não teremos no primeiro domingo o culto presencial aqui na igreja, será um culto online, né? E aí no segundo domingo retomamos aí nossa atividade normal, tá bom? Amém? Vamos orar então, colocando a nossa vida, nosso coração. Eu agradeço muito aqui nossos irmãos, né, Luiz, Lucas, Elcio, Caio D, que estão aqui nessa trabalho aqui direto, nessa equipe que a gente forma aqui para a transmissão desse culto. Graças a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Deus amado, por este momento que nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, porque na Tua presença nós entendemos que a regra maior é o amor, é essa disponibilidade que precisa crescer no nosso coração para desprendermos de nós aquilo que é mais bonito, que é mais essencial. E como exemplo o Senhor deu para nós, que nos amou de tal maneira que entregou seu Filho a nosso favor. Nós queremos, ó Deus, caminhar na Tua verdade, na Tua palavra, expressando sempre o sentimento de empatia em todos os lugares onde estivermos, testemunhando que somos filhos de Deus, que somos servos de Deus. Seja conosco, Senhor. Abençoe as nossas casas,
Abençoe cada irmão e irmã que aqui está neste dia. Abençoe nossos lares com cada irmão e irmã aí em suas casas. Abençoe a vida do Natan, que nesta manhã nos prestigiou com a sua alegria, com a sua presença. Seja conosco. Que essa seja uma semana abençoada, Senhor, que começa hoje. Que nossas atividades, nossas ações, nossa vida seja sempre depositada no Teu altar, em todo o tempo. Que o amor do soberano Deus seja sobre nós. Que em Jesus Cristo sejamos um só povo. E o Espírito Santo de Deus nos conduza adiante hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana.